Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Mentalidade elevada é o que transforma o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com o professor José Carmine Gianesi. Vamos falar de transformação sustentável, de Engraxate a idealizador da primeira pós-graduação em ecologia no Brasil. Muito bem-vindo, professor Gianesi. Muito obrigado. O professor Gianesi é mestre e doutor pela Universidade da Califórnia, Davis. Tem medalha de Ordem do Mérito de ex-aluno da Universidade Federal de Viçosa. Membro titular da Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Ex-presidente da Associação Latino-Americana de Micologia. Membro honorário da Sociedade Americana de Micologia. Professor emérito da UNB. Fellow da Sociedade Americana de Fitopatologia. E detentor do Prêmio Emil Marek International da Universidade da Califórnia, em Davis. Que currículo belíssimo, professor! E no seu livro, inclusive ele é autor desse livro aqui, Assim Nasceu a Pós-Graduação em Ecologia no Brasil. Professor, o senhor falou no seu livro que na cidade fui engraxate, balconista, moleque de rua, vivendo as alegrias de ser livre, ao mesmo tempo recebendo da minha mãe e de meu pai um trabalhador semi-inválido, exemplos de honestidade e disposição para a labuta diária. Eu consegui ler o seu livro, achei incrível a sua história, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, a sua história belíssima de superação e como a sua experiência de engraxate levou a sua visão de mundo hoje. Muito bem, isso é uma coisa que me emociona muito. Eu, descendo de uma família de imigrantes, meus avós paternos vieram de uma cidadezinha no sul da Itália, chamada Pisciotta, na província de Salerno. E os meus avós maternos, meu avô era um fazendeiro muito rico e que se casou com a minha avó materna, se casou muito jovem, e veio a morrer com 38 anos e deixou 12 filhos vivos. Enquanto que no segundo casamento, o meu avô teve mais 8 filhos. Ele deixou 21 filhos quando faleceu. Então, o meu pai se casou com a minha mãe e numa situação difícil, porque ele era empregado, ele trabalhava para um outro italiano, que era de nome Vito Greco, que era um visionário, um camarada que se enriqueceu aos 33 anos, já era uma potência econômica em Santo Antônio do Monte. Infelizmente, esse Vito Greco foi assassinado e o meu pai perdeu o emprego que ele tinha, né? E aí eles se mudaram, meu pai e minha mãe se mudaram para uma fazendinha que a minha mãe tinha herdado e tal, e nós vivemos ali por uns 3 anos, e finalmente meus pais se mudaram para Santo Antônio do Monte, que era a cidade onde estava localizada a propriedade deles, e em Santo Antônio ele se dedicou ao comércio e estava progredindo muito no comércio em Santo Antônio. E aos 42 anos de idade ele teve um problema grave e que não teve solução. Foi um problema muito sério. Ele acabou sendo traqueotomizado e viveu um resto de vida muito complicado. A minha infância vivida em Santo Antônio foi uma infância de menino fujão, que minha mãe procurava me segurar, mas eu estava sempre escapando e criando problema para eles. E depois, com a doença de meu pai, nós nos mudamos para Itapecerica, que era a terra do meu pai, onde ele tinha nascido.
Em Itapecerica, eu entrei no ginásio antigo, né, que era na 5ª série naquele tempo, e ao mesmo tempo eu procurava sobreviver. Então eu trabalhei de engraxate, eu era entregador de mercadoria para um mercado, e eu nunca deixei de ganhar algum dinheiro para ir ao cinema e para gastar com as coisas que me interessassem. Nessa época o senhor tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 11 anos. Nossa. Então eu vivi lá de 11 aos 17 anos. 17 anos eu saí de casa por conta própria. Foi quando, com a orientação de um mestre importantíssimo que eu tive na vida, que era um médico que era tido como maluco, chamado Dr. Flávio Oliveira Moraes. Então ele foi o primeiro a me dar a ideia da importância da ciência, né? E ele nos guiou a estudar, a ler livros, não era nem estudar, a ler livros sobre matemática, física, química, etc., e resolver os problemas que tinham propostos nos livros. Então eu adquiri uma base razoável para um estudante do interior. Razoável? Né? Do interior. Foi quando eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, onde eu me formei em agronomia, né? Aí as coisas facilitaram o resto da minha vida, porque aquela universidade é um patrimônio cultural e científico que o país tem, e que foi moldada numa universidade americana pelo seu fundador. A pessoa que construiu os primeiros prédios e instalações da Universidade Federal de Viçosa foi um americano chamado Peter Henry Rolfes, que era um professor da Universidade da Flórida, que foi contratado pelo presidente Arthur Bernardes para construir a universidade, para montar uma escola de agricultura em 1925. Então ali eu tive uma formação muito boa e uma visão de que cientificamente todos nós pertencemos ao mundo. Ou seja, você tem que ver, do ponto de vista acadêmico-científico, o mundo como acessível a todos. E ali dentro, eu aprendi a sonhar e a desejar, no futuro, obter um doutorado numa boa universidade estrangeira, e de preferência uma universidade americana. Então, eu já saí de lá com essa visão formado em agronomia, né? E a sua paixão pela ecologia, como surgiu? Porque o senhor é o idealizador da primeira pós-graduação em ecologia no Brasil. Como surgiu esse interesse? Isso aí eu tenho muito prazer em falar a respeito disso. É uma história muito interessante, porque eu fui para Davis, na Califórnia, fazer o doutorado com uma bolsa de solteiro da Organização Americana, OAS, Organização dos Estados Americanos, né? Bom, e eu deixei minha mulher grávida da nossa primeira filha aqui no Brasil, né? E quando ela foi, minha filha tinha 45 dias. Nossa, então eu vivi uma vida assim de muita aventura, de muito risco, né? Desde a infância, né? E aí quando ela chegou, a minha filha já estava com 45 dias, né? E eu estava cursando o mestrado para depois fazer o doutorado. E naquela época, foi durante todo o meu período na Califórnia, de 66 a 70, os americanos estavam em guerra no Vietnã, com repercussão interna muito grande. E aí eles tinham muito protesto por parte dos estudantes e da população em geral contra aquela guerra, e principalmente contra a ação predatória da natureza que os americanos desenvolveram lá para matar as florestas, para expor os vietcongues que se escondiam debaixo da floresta, usando um herbicida de amplo espectro, chamado 2,4,5-T, que é o tal agente laranja.
E esse agente laranja, ele tinha resíduos de dioxinas que são teratogênicos. Em consequência disso, houve o nascimento de muitas crianças com deformações físicas muito graves no Vietnã. E havia um protesto grande contra isso. Eu cheguei na Universidade da Califórnia por um acaso, porque quando eu saí de Viçosa, eu já estava mais ou menos matriculado na Universidade de Purdue, né? Porque a Universidade Federal de Viçosa tinha uma política muito interessante e que eu sempre levei em conta, que era a de treinar o corpo docente nas melhores universidades possível fora do país. Então essa ideia, eu sempre carreguei comigo essa ideia. E que não é por acaso, né? Eu acredito que não existe nada por acaso, existem deuscidências em tudo. Então o senhor com as suas mudanças no mundo não foram por acaso. Mas eu trabalhava, antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhava no Instituto Agronômico de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que foi extinto no final da década de 60. Eu saí do Brasil em 66. E eu trabalhava com uma doença de abacaxi, que ocorria em plantações de abacaxi no Cerrado de Minas, e era uma doença que repercutiu muito destrutiva, né? E eu tive algum sucesso em trabalhar com essa enfermidade, e um certo dia eu estava sentado no laboratório lá, no agronômico, quando entrou um americano, um jovem, de pele clara, rosadinho, né? Camarada alto, mais alto do que eu, muito jovem, e que chegou ali dizendo que ele tinha vindo com uma bolsa da Fundação Ford e que eles o tinham colocado numa mesa na Secretaria da Agricultura e que ele não tinha nada para fazer lá. Eu perguntei qual a sua formação, ele me disse que ele era um fisiologista vegetal. Então eu o convidei para trabalhar comigo no projeto sobre doença de abacaxi. E ele aceitou na hora, né? E na medida em que nós nos aproximamos, eu revelei para ele o fato de eu estar inscrito na Universidade de Purdue. Ele então me disse, puxa, Purdue, o clima ali é horrível, você é brasileiro, acostumado com muito sol, lá você vai entrar em depressão. Você tem que ir para a Califórnia, porque ele era formado na Califórnia. Eu falei, mas eu não tem como eu ir para a Califórnia. Ele falou, não, tem sim. Então ele pediu os formulários lá em Davis, né? Eu preenchi os formulários, me candidatando a uma pós-graduação, e para surpresa minha eu fui aceito, né? Fui aceito, foi assim que eu cheguei na Califórnia. Esse meu amigo, posteriormente, quando ele voltou para a Califórnia para fazer doutorado, junto comigo, nós tivemos várias disciplinas que nós fizemos juntos. Ele entrou numa situação de mudança de atitude em relação à universidade, porque ele era revoltado contra a questão da guerra do Vietnã, começou a participar de protestos. Um dia eu estava vendo um protesto passar, quando eu vi ele estava no meio do protesto com o filhinho dele no ombro, e ele com a roupa de prisioneiro, aquelas faixas branca e preta, né? E protestando. E eu falei, Mike, mas e aí, cara, o que você vai fazer? Como é que tá? Ele falou, não, eu sumi da sala de aula porque eu estou saindo da universidade, estou abandonando a universidade. E ele abandonou a universidade e se mudou para o norte da Califórnia. Ainda está vivo lá numa localidade chamada Fort Bragg, no norte da Califórnia. Eu tive a oportunidade de o visitar várias vezes. O nome dele é Mike Burns. Ele era filho de um médico muito rico, que era um urologista num hospital que tinha na cidade vizinha a Davis. E a mãe dele era uma corretora de imóveis, também muito bem sucedida. Ele acabou levando os dois lá para o norte da Califórnia.
e adotaram uma vida bem assim, voltada para a natureza, essa coisa toda. Então, naqueles protestos ali, eu absorvi a mensagem de que a agressão ao meio ambiente só causa mal. Tudo tem que ser feito muito racionalmente para equilibrar tudo que seja feito a favor do homem com a preservação da natureza. Em alguma medida, por exemplo, a própria agricultura moderna tem sempre que levar em conta as reservas que são previstas em lei, Sim, etc. é o nosso futuro. Isso é uma coisa muito importante. E, professor, a gente está finalizando o nosso primeiro bloco, mas eu gostaria de saber muito mais no segundo bloco aqui do nosso Papo Suprem. Eu vou pedir uma licencinha, mas a gente volta já já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem. Estamos conversando com o professor Gianesi sobre transformação sustentável, de engraxate ao idealizador da primeira pós-graduação em ecologia no Brasil. E é sobre isso que estávamos falando também no primeiro bloco, a sua ideia de criar a pós-graduação. Mas como foi efetivamente a criação na prática? Como foram os desafios? Teve boa aceitação pela comunidade acadêmica? Pode nos contar um pouquinho? Pois é, a ideia brotou quando eu assumi a direção do Instituto de Ciências Biológicas. E naquela época eu convenci a administração da universidade da importância de se ter um bloco forte de ecologia dentro do Instituto de Biologia e um bloco forte de fitopatologia, duas áreas importantes. E o desafio que me foi oferecido foi que eu teria que buscar recursos para isso. Então, assumi a direção do Instituto já com essa ideia. E na área de ecologia, o que existia é que não tinha nenhum ecólogo disponível no Brasil. Não existia um doutor em ecologia no Brasil naquela época, né? Então, como é que você ia montar o corpo docente se não tinha mão de obra disponível, né? Foi quando me veio a ideia de conversar com as pessoas para montar uma estratégia para fazer, transformar em realidade essa ideia. Foi quando, ao trazer para o Instituto a comissão de verificação da nossa graduação em Biologia, eu fiquei conhecendo o Dr. Aristides Pacheco Leão. E o Dr. Leão era o presidente da Academia Brasileira de Ciências, hoje é o presidente honorário da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu, discutindo com ele o assunto, ele falou, olha, esse negócio de ecologia está complicado, porque teve uma outra universidade onde o governo financiou, mas a coisa não foi para frente. Mas nós tivemos uma experiência muito boa com os britânicos num projeto de estudo do cerrado na região do Araguaia, uma região Cachimbo, Araguaia, Cachimbo, um negócio assim, e que o líder da expedição ele estava no Brasil, que era o professor David Gifford. E então eu fui apresentado ao professor David Gifford e disse para ele da minha ideia que precisava montar um grupo de ecologia e que nós não dispunhamos de mão de obra, nós precisávamos de importar essa mão de obra docente. Foi quando eu consegui um auxílio do CNPq para trazer o David Gifford de volta um ano depois, para poder a gente montar um projeto de implantação da ecologia. Então, o CNPq me deu o dinheiro, eu trouxe, e ele trabalhou durante um mês montando o projeto, né? Então, nós primeiro submetemos esse projeto na Secretaria do Planejamento, naquele tempo,
que era ligada à presidência da República, foi durante o governo militar, o governo Geisel, a coisa foi rejeitada rapidamente, mas aí nós resolvemos submeter o projeto à FINEP. E na FINEP eu tive apoio de pessoas muito importantes, né? Eu tive o apoio do Paulo Nogueira Neto, que era secretário do Meio Ambiente, e eu era membro do Conselho Consultivo do Meio Ambiente, eu era representante do MEC no Conselho. Então eu tinha acesso àquele segundo escalão importante do governo, que não interessa em que governo, sempre o segundo escalão está ali para ser acionado. Você tem que trabalhar o segundo escalão para ter algum sucesso em algum projeto, principalmente alguma coisa nova. E eu trabalhei esse segundo escalão com apoio, por exemplo, além do professor Aristides Leão, o Paulo de Tarso Alvim, é uma figura muito importante no Brasil, e que foi o fundador da CEPLAC na Bahia, um instituto de pesquisa muito importante. E tive o apoio do Zé Cândido de Melo Carvalho, que foi diretor do Museu Nacional, e outras pessoas de quem eu busquei suporte. Né? Eu estou vendo aqui Zé Cândido, e o próprio doutor Cosseiro, que era presidente do CNPq, todo esse pessoal apoiou, e nós mandamos o projeto para a FINEP e foi aprovado. Foi aprovado o que nós pedimos, que foi mais ou menos $1 milhão. Então, um projeto gigantesco. Com esse dinheiro, o que nós fizemos? Nós fizemos uma importação do corpo docente. Então, vieram, a maioria deles escoceses, mas eu incluí um brasileiro que estava fazendo doutoramento na Alemanha, veio também, e esse núcleo é que iniciou a pós-graduação em ecologia. Então, essa é a história. E naquele tempo, quem trabalhava para criar uma pós-graduação em ecologia era nós aqui em Brasília, o professor Tundisi, que veio a ser presidente do CNPq em São Carlos, né? E o professor Dick, Tuiscon Dick, que era um alemão baixinho, muito dinâmico, na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, a coisa correu em paralelo, a nossa chegou primeiro. Tuiscon Dick, no Rio Grande do Sul, teve muito sucesso, com apoio, de suporte de uma organização alemã. E hoje em dia, as duas pós-graduações, Brasília e Federal do Rio Grande do Sul, são duas pós-graduações de muito sucesso, né? A nossa pós-graduação em ecologia é seguramente, eu considero como a melhor do Brasil. E professor, ecologia, quando a gente fala em ecologia, quando a gente fala em educação ambiental, como a gente consegue utilizar tudo isso na transformação do mundo, na elevação da consciência, na transformar a humanidade mais digna? E falando nisso, estamos quase finalizando o nosso segundo bloco. Então, o senhor poderia responder essa pergunta, mas também trazendo uma mensagem inspiradora a quem está agora lhe ouvindo? Bom, a ecologia é uma área da ciência de suma importância. E a educação ambiental surge da atividade dos ecologistas. A educação ambiental não pode ser uma atitude radical, extremamente radical, mas sim uma atitude conciliadora que permita o uso sustentável dos recursos naturais, mas que não iniba o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura. Porque o mundo precisa da agricultura, e a agricultura de alta produtividade, de grandes volumes, ela é uma atividade mecanizada e que lida com a natureza, mas temos que pensar nas reservas, que no Brasil nós temos reservas obrigatórias em toda a propriedade rural, isso tem que ser mantido. E a educação ambiental tem que ser muito voltada para a infância e juventude. Tanto é que dentro do Instituto de Ciências Biológicas, na época em que eu era diretor, entre 72 e 78, nós organizamos o maior programa de extensão
do Instituto até hoje, na história do Instituto. E veja, nós naquela época organizamos em convênio com a Secretaria da Educação do DF e a Secretaria do Meio Ambiente do Governo Federal. A Secretaria da Educação, o secretário era o embaixador Vladimir Murtinho, e o secretário do Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto. Então, eu negociei um convênio e nós fizemos um treinamento de 3 mil docentes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Todos passaram pela universidade, foram escritos 4 livros para orientar o estudo, né? E esse tipo de atividade teria que ser repetido várias vezes, mas infelizmente não foi, né? Outra coisa que eu considero importante é essa questão de se inserir sempre a ideia de que hoje em dia, ou aliás sempre, a ciência é um patrimônio universal. Então nós temos que usar experiências de outros para poder melhorar as coisas aqui no Brasil. Nós tivemos um registro que eu faço questão, enquanto eu estou lembrando, de que o primeiro docente do Instituto de Ciências Biológicas da UNB fui eu que mandei para o exterior fazer doutorado. E é um grande ecologista, professor Kleber Alho, que está vivo até hoje e atuante, né? Um dos mais importantes do Brasil. Então não havia essa tradição de mandar gente para fora para treinar. Sim. Nós mandamos também um professor da Química, Geraldo Luzes, que fez um doutorado no primeiro departamento de toxicologia ambiental do mundo, que foi criado em Davis. Ele fez um doutorado lá, dentro do nosso programa de montagem da ecologia. Então é tudo inserido nessa visão global, né, de ciências e no fato de que nós temos que usar a ciência para, com consciência, poder utilizar os recursos da natureza sem um prejuízo definitivo. Professor Gianese, agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada por todas as informações que o senhor nos trouxe, nos elevou muito. Agradeço demais conhecer o senhor pessoalmente. Parabéns pelo currículo maravilhoso. E o senhor veio de Engraxate, a idealizador da primeira pós-graduação em ecologia no Brasil. Muito obrigada, inclusive, pela sua contribuição na ciência e no mundo. Obrigada, professor. Finalizando o nosso segundo bloco do Papo Suprem, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.